Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um chat de opções. Hoje, 23 de janeiro de 2012, a gente começando o ano novamente, terceiro bate-papo do ano, né, hoje, e a gente, terceiro não, quarto, né, fizemos uma quinta, fizemos duas quintas e agora é a segunda-feira que a gente faz o nosso bate-papo. Muito bem, o mercado continua subindo e muito interessante. Muito interessante porque a gente já viu mercados assim, tanto na alta quanto na queda. É uma característica muito comum de períodos em que o mercado está com uma tendência, está seguindo algum tipo de direção, que é o mercado, depois de passar vários dias naquela direção, fechando ou positivamente quando o mercado está em alta ou negativamente quando o mercado está em baixa. E aí ele tenta realizar, né, no caso da alta, né, o mercado está subindo, o mercado tenta realizar, tenta abrir em queda, ele até chega a cair um pouquinho, mas depois já se recupera e abre alta de novo. Vocês se lembram que a gente teve bastante disso no ano passado, mas ao inverso, na queda, né? O mercado vários dias em queda, de vez em quando ele ensaiava uma alta, abria em alta, tinha um gap, a gente ficava animado, mas não, ele ia lá e corrigia novamente. Esse tipo de período é um período muito interessante para quem faz operações de curto prazo, né? Operações de curto prazo a favor da tendência, né? Então, quando o mercado dá uma caída, compra na expectativa de que ele já possa se recuperar rapidamente. E para estratégias de venda de volatilidade e balanceamento, que são duas estratégias que a gente costuma ensinar, que a gente costuma contar para as pessoas, é muito interessante, funciona bem direitinho. Você se lembra daquela estratégia de balanceamento que a gente tanto fala, que a gente tanto ensina, onde o sujeito fica com um pedaço do dinheiro em renda fixa, outro pedaço do dinheiro em renda variável em bolsa, e aí quando o mercado sobe muito a gente vende, quando o mercado cai muito a gente compra. Eu faço essa palestra há muitos anos e eu me dedico a esse tipo de estratégia com muita energia. E vejo muita gente dizendo assim, isso não dá dinheiro, porque não é dinâmico, não compra e vende, tem que ficar carregando posição. Só para contar para vocês, hoje o nosso sistema, o nosso método fez duas vendas, ele abriu, vendeu, aí o mercado caiu, afundou, realizou, a gente comprou, depois o mercado subiu e a gente vendeu novamente. Então foi muito interessante, por exemplo, para a nossa estratégia. Também é interessante para outras estratégias que se baseiem, que se foquem aí em venda de volatilidade ou estratégias direcionais de alta, são muito interessantes. Gente, gostaria de abrir a discussão para quem quiser participar, para quem quiser bater papo com a gente. Quero apenas ter uma ideia se está tudo ok, se está todo mundo enxergando, escutando tudo direitinho, me parece que sim. Vamos ver aqui. O foco está um pouco piscando, né? O problema desse foco é que o fundo é branco e a minha camisa é branca. Eu fiquei de vir com outra camisa hoje, esqueci de vir com uma camisa mais escura, então a gente provavelmente vai colocar alguma coisa no fundo ou mudar um pouco da posição para que o fundo não fique desfocando. Então vamos agora focar na nossa planilha, vamos tirar o meu rosto para que a gente consiga enxergar melhor aí a tela e partir para o que interessa, que é fazer a nossa análise, a nossa avaliação. E lembrando, quem quiser, fica aberto o canal para discussão, podem fazer uma reclamação, podem falar mal do mercado, podem falar mal de alguma empresa, podem pedir para a gente analisar alguma empresa, algum papel de renda fixa, alguma estratégia com opções ou algum par de long e short. O que vocês pedirem aí, a gente vai se esforçar para tentar ajudar. Obviamente que tem muita coisa no mercado financeiro que a gente não conhece, provavelmente a maioria das coisas no mercado financeiro a gente não conhece, mas se for então alguma coisa que a gente tiver dificuldade para responder, vamos atrás rapidinho, descobrimos aí qualquer resposta e tentamos ensinar, passar para vocês e aprender junto, que é um dos principais motivos pelo qual a gente gosta de dar aula, gosta de ministrar palestra, porque o maior aluno sempre acaba sendo a gente. Gente, então vamos aqui para a tela. Primeiro nós vamos ver a Petrobras. Lembrando que as volatilidades estão da seguinte maneira, tá? Volatilidade histórica. Volatilidade histórica, só um minutinho que eu vou ver aqui
a volatilidade que o Márcio passou para mim. Eu vou ter que puxar aqui o MSN dele, porque tá, um minutinho que vocês não vão enxergar, só eu vou enxergar. Legal, então essa é a planilha que vocês já estão acostumados. Vou colocar um pouco para cima aqui para vocês focarem um pouco melhor. E legal, então já consigo ver algumas informações aí que o Márcio está me passando. Gente, primeira coisa, volatilidade histórica de Petro 4, 30,01. Lembrando que quando a volatilidade sobe porque o mercado está subindo, que é o que aconteceu, quer dizer, grandes altas, fazendo com que o mercado está subindo, a volatilidade ela sobe, é histórica, porque matematicamente uma variação para cima ou para baixo não é significativa, não tem diferença, mas a gente tem que lembrar que, via de regra, quando o mercado sobe, mesmo que seja com grandes gaps, a gente acaba tendo a volatilidade diminuída. Temos aí algumas perguntas. Olha, o BTS está perguntando se hoje não é, desculpa, o Cavoc está dizendo assim: entendi que hoje seria um bate-papo a respeito de opções partindo do básico, não é? Cavoc, eu vou aguardar para começar do básico mesmo. Hoje vai ser um dia que a gente vai falar de uma maneira mais calma, mais tranquila, mas eu vou começar do básico, falando o que é cada coisa a partir da semana que vem, porque ainda falta lançar, ainda falta mandar um e-mail para todas as pessoas da base do Bonif Invest para avisar que a gente vai começar as conversas novamente. Então a gente está aguardando um pouquinho. Então a partir da semana que vem vamos ter aí de repente uma palestrinha, vamos pensar melhor como é que a gente vai fazer. Já pensamos, mas hoje não. Vamos voltar a falar um pouco de volatilidade, um pouco de taxa, mas sempre com uma abordagem, com um tipo de linguagem mais básica do que as quintas-feiras. Uma segunda coisa, o BTS, nosso amigo, está dizendo assim: som ok, mercado querendo ficar mais direcional e continua volátil no intraday. Por que as taxas continuam ruins? Viu, BTS? O que acaba acontecendo é que a gente não leva muito em consideração a volatilidade intradiária. O mercado leva mais em consideração a volatilidade diária, leva em consideração o fechamento, o que é uma burrice, pelo menos acho eu. Eu acho que a gente deve levar em consideração toda a amplitude de variação, usar o máximo e o mínimo como cálculo de volatilidade, mas o mercado não faz isso. Eu até tenho a ideia de no futuro criar cálculos e modelos quantitativos que levem em consideração toda a variação do dia e não apenas o preço de fechamento comparado com a abertura seguinte, mas a gente ainda não tem isso. A volatilidade implícita, né, aquela que a gente usa para os modelos, ela leva em conta sim a variação intradiária. Porém, como o mercado foi em alta e as volatilidades já estão meio amassadas, a volatilidade e as taxas continuam ruins. Não que a volatilidade tenha caído, ela não caiu. Na verdade, a volatilidade implícita se manteve, pelo que eu dei uma olhada antes de começar o nosso bate-papo, e mais do que isso, ela até melhorou. Tem algumas taxas até que melhoraram um pouco, mas comparativamente com alguns meses atrás, de fato, elas estão muito ruins. Vamos dar uma olhada aqui para entender melhor do que a gente está falando, e obrigado aí pela pergunta. Vamos lá. Petro fechando 25,13, quer dizer, super em alta, né? Subindo bastante aí nos últimos dias e semanas, né? A última semana e meia mais ou menos, o mercado de Petro subindo bastante. Eu acredito que os motivos sejam vários. Hoje é alteração, a mudança no presidente, né? O nosso presidente da Petrobras, que era o Gabriele, era um cara que o mercado não gostava muito, um cara meio paradão. Parece que essa nova presidente é uma pessoa mais técnica, entende mais do assunto, mas acho que não é só isso não. O movimento de Petro começou para valer, não sei se vocês se lembram, no dia que a OGX achou petróleo
em mares rasos aqui na Bacia de Santos, né? Foi quando a Petrobras começou a subir. Então provavelmente isso é a relação de uma empresa com a outra também, né? Nunca existe um único motivo para as coisas, principalmente para coisas complexas como é a formação do preço de um ativo ou como é a variação do mercado financeiro. Não dá para falar a culpa é da OGX, a culpa é da Grécia, a culpa é da Alemanha, da França. A gente nunca tem um único culpado, a gente sempre tem um grupo aí de pessoas ou de indicadores ou de variáveis que fazem com que o mercado vá melhor ou pior, ou vá numa direção ou outra. De qualquer maneira, então a gente tem a Petro a 25 e pouco e a gente tem as seguintes características para as opções. Vamos começar da Petro B22 e vamos aí até a Petro B26 e depois a gente pode até ver algumas opções mais fora do dinheiro, considerando que a 26 ela é levemente fora do dinheiro. Então, a Petro B22, que é a primeira que nós vamos ver com a volatilidade extremamente alta, olha lá o BTS, 41% de volatilidade anualizada volatilidade anualizada implícita das opções de Petro para B22. Provavelmente também alguma distorção aí de fechamento. A taxa que ela está pagando no período é 0,88, um VI de 3,47, 19 centavos de VE, 1,24 de taxa ao mês, para uma opção de 21,66, quer dizer, praticamente R$ 4,5 dentro do dinheiro, uma taxa muito legal. E vamos ver outras opções. A Petro B23 com uma volatilidade um pouco mais equilibrada, um pouco mais a Petrobras Petro B23 a 2,54 com uma volatilidade um pouco mais equilibrada, um pouco mais em linha com a volatilidade histórica que está 30%. Então a B23 34% de volatilidade, 89% de delta. Ela está pagando uma taxa de 1,06 no período, o que dá uma taxa de 1,50 ao mês e uma proteção de 10% no período. Muito interessante essa taxa. A Petro B24 ela é de 23,66, então ela é 80 centavos mais alto o seu strike do que a B24, porém do que a B23. Porém, como ela tem uma vol de 27%, então ela está pagando uma taxa de 1,68 ao invés de uma taxa de 1,49. Não é uma taxa tão boa, porque ela é bem mais fora do dinheiro comparativamente com a opção de 23. Porém, né, de qualquer modo, ela está com uma volatilidade bem mais alinhada com a volatilidade do papel, então acho que esse preço está um pouco mais justo, tá? 1,68 de taxa ao mês e 6,96 de proteção. A gente acostumou tanto com taxas altas, né, que com essa taxa de juros caindo, com a volatilidade caindo e com as taxas de Petro ficando tão ruins, a gente acaba ficando meio desanimado. A Petro B25 está 85 centavos, ela está pagando uma volatilidade implícita de 24,76, o delta de 62%, 2,27 de taxa no período. Ela é levemente dentro do dinheiro, eram 50 centavos dentro do dinheiro mais ou menos, 3,19 de taxa ao mês e 3,38 de proteção no período. Acho que é, entre todas, a taxa mais equilibrada em termos de relação risco-retorno, né? A relação do quanto que a gente está ganhando pelo quanto que a gente poderia perder e quanto que a gente tem de proteção, elas ficam mais ajustadas aí nessa opção Petro B25, que na verdade tem preço de exercício 24,83. Agora a gente tem a Petro B26, o preço de Petro subiu mais um pouquinho aí no after, mais um centavo, subiu não, agora caiu 2 centavos, está 25,12. Está tendo aí uma negociação no aftermarket, então as vols agora subiram um pouquinho.
A Petro B26 está 40 centavos. A volatilidade que ela está pagando é uma volatilidade baixa, 23,27. Ela está pagando uma taxa de 3,80 e a taxa ao mês é de 5,36 contra uma proteção de 1,69. Lembrando que essa é, desculpa aí gente, não vi que vocês estavam vendo aí, bocejei. Essa é Petro B26, é uma opção fora do dinheiro, é uma opção 50 centavos fora do dinheiro, por isso que praticamente não há proteção. Vamos aqui para Petro C, vamos ver como é que estão as opções de Petro C. Começando na Petro C 23, a Petro C 23 que tem um strike, um preço de exercício de 22,83, volatilidade de 29,94, bem em linha com a volatilidade histórica, pagando 2,64 de taxa no período e pagando 1,46 de taxa ao mês, com uma proteção de 11,54. Ela é dentro do dinheiro R$3, então uma taxa de 1,46 não é uma taxa ruim, mas não aceita muito desaforo. Se você der uma pedalada na hora de comprar o papel, esperar um pouco para vender a opção e vender mais barato, pagar muita corretagem para fazer a operação, no final das contas você acaba não ganhando nada na operação. Por isso que é melhor ir atrás de taxas um pouco mais interessantes, por exemplo a Petro C24. A Petro C24 tem 1,30 de VI, tem 78 centavos de VE, ela está pagando uma taxa de 27,94, a taxa ao mês de 1,86, uma taxa bem melhor, contra uma proteção de 8,27, então bem interessante essa operação. Depois a gente tem a Petro C25, ela é de R$25 mesmo, ela é levemente dentro do dinheiro, a taxa é bem mais magrinha, estão pagando uma taxa de 23,36 como volatilidade, é isso que o mercado está pagando, o que dá uma taxa no período de 4,37 e uma taxa ao mês de 2,38 contra uma proteção de 4,69. Eu acho que das opções de vencimento C, né, de vencimento C, que vence em março, acho que essa é uma das opções mais interessantes que a gente tem. Depois a gente tem a Petro C26, ela está 75 centavos, todos os 75 centavos são VE, porque ela não tem VI, porque ela é fora do dinheiro, ela tem preço de exercício 25,83, então ela é aí uns 70 centavos dentro do dinheiro. A volatilidade que ela está apresentando de acordo com o seu preço de 75 centavos é uma volatilidade de 22,7, ela está pagando uma taxa de 5,86 no período. Lembrando que para você ganhar essa taxa você tem que ser exercido, não adianta você esperar o mercado ficar de lado, porque para você ser exercido o papel tem que subir para 25,83. É por isso que a taxa no período é 3,20 e ela só nos protege em 3%, mas olha, é uma relação interessante, 3,24 contra 3% de proteção é uma taxa para um sujeito conservador para moderada, é uma taxa moderada, porque o mesmo que ela te pagaria se o mercado subisse é o quanto ela está te protegendo se o mercado ficar de lado. Lembrando que mesmo que o mercado fique de lado, você não perde, porque você está colocando 75 centavos no bolso, o que é bastante interessante. Vamos ver agora a Vale, né? A Vale B, a Vale que anda bem parada, né? Anda bem devagar aí nos últimos meses, né? Nos últimos talvez mês e pouco ela não anda muito bem. Antes disso o Tobias fez um comentário aí, tá lendo que exemplo, Petro subiu / caiu porque trocaram o presidente, o jornalista só trocou o verbo, né? Parece que algum jornalista aí se equivocou na hora de dar a notícia aí
o Tobias está nos reportando isso aí. Muito bem, vamos ver. A Petro B40, na verdade, ela está com o preço desatualizado. Tem alguma coisa errada aqui que ela não está cotando direito. Vamos ver o que acontece aqui na nossa planilha de links. Então, Petro não, Vale B40. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Vale B40. Vale B40. Vamos ver o que está acontecendo com a Vale B40. Está dizendo que a Vale B40 vale 41 e pouco. Olha que interessante. Vale B40 está valendo 1 e pouco. Márcio, confirma para mim quanto é que fechou essa Vale B40. Nós vamos ter que digitar esse preço na mão. Depois você corrige para mim, por favor. Quanto é que fechou a B40? Se alguém mais aí tiver esse preço, só passar que a gente digita certinho, porque está praticamente com a notícia, com o preço de Vale. O Tobias está dizendo que ele estava querendo dizer que o jornalista econômico adapta a notícia para o que ocorreu no mercado aquele dia, e não o contrário, que o mercado muda por causa da notícia. Não, sem dúvida, você tem toda a razão, é isso mesmo. Os jornalistas sempre acabam buscando uma justificativa para por que o mercado subiu ou caiu, e não ao inverso. O pessoal já colocou aí o preço da Vale B40, 2,47. E ele está dizendo que notícia é perda de tempo. Eu vou falar até um pouco de notícia, porque eu acho que é o tipo de coisa que as pessoas se perguntam com relação a mim, porque eu tenho um tipo de abordagem um pouco diferente da tradicional. Eu não gosto muito de opinião, nem de justificativa. As pessoas darem causa e efeito para as coisas eu não gosto muito, principalmente se for na orelhada. O que eu gosto, Tobias, é de informação, de conhecimento. Eu acho que esse tipo de notícia a gente pode buscar. Alguma coisa que narre, que descreva o que está acontecendo com o mercado e só. Que descreva o que aconteceu, o que aconteceu com os preços, o que aconteceu com as cotações, como é que foram os resultados. Esse tipo de coisa eu acho que é legal, eu acho que a gente deve se informar cada vez mais. Agora, notícia, razão, esse tipo de coisa, eu não gosto também não acho perda de tempo. Muito bem, vamos lá ver como é que anda a Vale então. A Vale fechou 41,25, não está mal também, ela veio subindo aí nas últimas semanas. É que a Petro mesmo estava mais atrasada do que a Vale. A Vale B40 fechou a 2,47. O strike dela é 39,07. Ela está pagando 17% de volatilidade. É muito ruim, né, gente? É muito fraco. A volatilidade implícita da Vale continua caindo aí e está na faixa dos 20%, 17% aí, as fora do dinheiro, que não está nada legal. Mas vamos acompanhar, vamos ver o que está sendo pago de taxa, até para a gente aprender como em períodos de baixa volatilidade os negócios com operações de taxa ficam muito ruins. E mais do que isso, para quando a gente vê de novo o mercado com volatilidade em alta, o mercado pagando grandes taxas, ao invés de a gente ficar com medo ou ficar relutante em entrar achando que o mercado vai continuar variando, a gente pode ter um pouco de sangue frio e fazer algumas entradas, nem que sejam entradas parciais, né, com stop e tudo isso. Então, a Vale B40 está pagando uma taxa de 0,70 no período, que dá uma taxa de menos de 1% ao mês, quer dizer, uma porcaria. A Vale B42 pagando 1,30 de taxa ao mês. A Vale B43 pagando 2,43 de taxa ao mês. Ela é fora do dinheiro, né? Porque fora do dinheiro, vamos ver se ela é fora do dinheiro. Não, ela é levemente dentro do dinheiro, 15 centavos dentro do dinheiro, porque ela é de 41,14 e o papel fechou cotado a 41,29. E a gente aí tem a Vale B46. Olha que maluco isso aqui. A Vale B, vamos pôr a Vale B44. Mas acho que a Vale B44 ela tem um strike mais baixo do que a B43. Isso é uma coisa interessante. Olha lá, de fato a B44 ela
tem um strike de 44 mesmo, e a Vale B43 tem um strike de 41,14, né? Então são strikes diferentes. É melhor acompanhar a Vale B43 porque ela está valendo 85 centavos, mas ela tem um preço de exercício de 41,14. E depois a Vale B46, essa daí já tem um strike de R$46, vale bem fora do dinheiro. Então nós vamos dar uma olhada agora nas taxas da Vale C. Elas são um pouco mais ajustadas, né? Vamos ver como é que tá. Olha lá, o BTS está dizendo assim: para conseguir uma boa taxa na Vale, por exemplo, podemos fazer operações mais longas, exemplo série C. Olha que legal, você pensou a mesma coisa que eu. Vamos lá, a Vale C40, eu vou dar um zoom aqui para a gente enxergar um pouco melhor. A Vale C40 então está com uma vol de 17,75, está pagando uma taxa de 2,56 no período, o que dá uma taxa de 1,41 ao mês. Interessante. E uma proteção de 5,64. Já a Vale C42 está 1,17, o strike dela é 42, é um strike levemente fora do dinheiro, está pagando 19% de vol, está com delta de 50%, pagando uma taxa de 4,69, e ela tem 1,17 de VE, 2,50 de taxa ao mês e uma proteção de 2,83. Então olha lá, uma estratégia em que a proteção é maior do que a taxa ao mês, o que indica uma estratégia interessante. E aí a gente já tem a Vale C44, essa é de fato fora do dinheiro, o preço de exercício dela é 43,07, estão pagando 17,24 de vol para ela, uma taxa no período de 5,59, uma taxa ao mês de 3,25, mais uma proteção de apenas 1,55. As opções e taxas de Vale estão realmente sofríveis, não estão legais não. Roxo, como é que eu faço nesses períodos em que a taxa está uma porcaria? Eu continuo montando taxa, eu paro de lançar? Olha, algumas coisas são interessantes. A primeira delas é que se você está fazendo uma operação de longo prazo e vem carregando operações de lançamento coberto há algum tempo, provavelmente você está no lucro. Então não deve se preocupar tanto que esses próximos meses você não vai ganhar tanto dinheiro porque você vem de um período de lucro. De qualquer maneira, é muito importante que nesses períodos de volatilidade muito baixa, de taxa muito ruim, a gente não monte operações muito grandes. O ideal é que a gente monte uma operação menor do que aquela que a gente tem montado nos períodos em que o mercado já estava mais calmo, mas a volatilidade ainda não havia afundado, tá? Uma outra coisa interessante, eventualmente junto com a estratégia do lançamento coberto, você pode, por exemplo, fazer uma compra de volatilidade. Então você pode, por exemplo, está comprado no papel, vender uma opção, pode fazer que nem a gente faz lá na trava de baixa. Vai no vencimento seguinte, compra um pozinho, compra uma opção fora do dinheiro, para se o mercado subir muito rápido, você não abrir mão de um grande ganho no papel para ganhar uma pequena taxa nas opções, porque não se justifica, não vale a pena. Então, de repente, você pode gastar um pouco de dinheiro comprando alguma opção. Segunda coisa interessante que você pode fazer: diminuir drasticamente as suas operações e fazer operações um pouco mais dentro do dinheiro. Ao invés de você ficar lançando no dinheiro ou fora, lembrando que as opções e as operações fora do dinheiro acabam pagando uma taxa muito ruim, acabam tendo uma volatilidade implícita muito amassada, muito mais baixa do que a volatilidade histórica. Você pode, nesses períodos em que a volatilidade está um pouco mais baixa, fazer o seu lançamento coberto em operações e opções um pouco mais dentro da grana. Por quê? Porque um pouco mais dentro da grana paga-se uma taxa maior, paga-se um VE maior comparativamente com a volatilidade que está sendo paga nas opções no dinheiro e fora.
E aí o que você faz? Ao invés de se você tem 5 kg de petro, ao invés de você lançar 5 kg de opção dentro do dinheiro, correndo o risco de, se o mercado subir, você ser exercido em 5 kg, lança um pouco menos, lança tipo uns 3 kg, aí você pula 1 ou 2 strikes e compra uma opção fora do dinheiro, um pozinho. Por quê? Porque a vol dela está amassada, ela é uma opção que está barata, e aí se o mercado der uma puxada, você paga um pouco menos para fazer a rolagem, e se o mercado ficar paradão ou cai, você se aproveita, você acaba ganhando acaba ganhando com a operação na queda, diminuindo aí o teu custo. Uma outra coisa que pode ser feita, digamos que você tem o papel, está carregando, o teu preço médio está alto, o mercado subiu, a volatilidade afundou do jeito que está. Muito bem, você não quer vender 5 kg de opção no dinheiro porque você está vendo que a taxa está bem amassada. O que você pode fazer? Você pode, por exemplo, vender 2,5 kg ou 3 kg de uma opção bem dentro do dinheiro, tipo na Vale. Você pode fazer numa de 38 ou numa de 36 até. Na Petro você pode fazer numa de 22 ou numa de 24 reais. Você pega um prêmio super legal, grande, e aí você pega uma parte desse dinheiro e compra uma opção fora da grana, mas não compra 2,5 kg, 3 kg, não compra na mesma quantidade que você vendeu da opção cara. Compra um pouco mais, compra tipo 1,5 kg, 1,3 kg, 1,4 kg. Por quê? Porque aí se a volatilidade subir, que é muito provável que aconteça, quer dizer, se a volatilidade der uma explodida, porque ou o mercado subiu, teve um gap, acharam alguma coisa aí na Petro e ela tem 3, 4 dias de alta muito acentuado, fazendo com que a volatilidade suba, ou porque o mercado afundou, porque de fato a volatilidade subiu quando ela costuma subir mesmo para valer, que é quando o mercado afunda. O que acontece? Você colocou bastante dinheiro no bolso vendendo opções dentro do dinheiro, essas opções vão se desvalorizar, você vai conseguir baixar o teu preço de custo do papel, vai conseguir recomprar essas opções baratas e deixa aquelas opções no dinheiro que você comprou numa quantidade um pouco maior virarem pó, não tem problema nenhum. E eventualmente o que pode acabar acontecendo, e que é bem provável que aconteça, o mercado afunda porque chegou num ponto de resistência importante, você vai ganhar grana nas opções, recompra essas opções, deixa aquelas outras fora do dinheiro, que estão mais fora do dinheiro ainda, para virar pó, e eventualmente o mercado pode até dar uma subida depois que ele corrigir, quando ele chegar num suporte, e você pode até acabar ganhando dinheiro nas opções que você comprou também fora do dinheiro numa quantidade um pouco maior. Então é uma maneira de fazer um tipo e um jogo, uma estratégia interessante. Lembrando que isso não pode ser feito de maneira improvisada. O ideal é que você não improvise, não faça as coisas assim. Ah, o Roxo falou uma coisa hoje, eu vou lá, anoto no papel, amanhã eu faço sem pensar. Tente implementar esse tipo de estratégia que está sendo descrita ou conversada aqui no seu plano, e daqui para frente use sempre esse tipo de coisa. É por isso que eu falei para vocês que a gente ia começar com um plano um pouco mais simples e esse plano se tornaria cada vez mais complexo, porque agora nós vamos ter que escrever no nosso plano de lançamento coberto ou no nosso plano de trava de alta, seja o tipo de venda de volatilidade que você faça. Você vai ter que escrever quando a volatilidade estiver muito baixa, e aí muito baixa você vai ter que quantificar isso para não virar uma coisa subjetiva. Nós vamos diminuir a quantidade do lançamento coberto, fazer lançamentos cobertos mais dentro do dinheiro para colocar uma quantidade maior de grana no bolso, e vamos com uma parte desse recurso comprar opções fora do dinheiro, porque aí a gente faz o que? A gente faz o tal do straddle que a gente vinha, ou strangle, seja lá o tipo de operação de compra de volatilidade que a gente vem falando aí nas últimas semanas. Existem outros tipos de estratégia de compra de volatilidade, mas eu vou tratar disso na quinta-feira, porque quinta-feira é um dia que a gente vai tratar os assuntos de maneira um pouco mais aprofundada, de maneira um pouco mais complexa, um pouco mais avançada, e hoje, segunda-feira, vai ser o dia que a gente costuma falar de maneira um pouco mais superficial, um pouco mais tranquila. Hoje nós ainda vamos mostrar o nosso Delta Red, porque ainda não começou para valer mesmo essa diferença entre segunda e quinta-feira, sendo que segunda um dia mais básico e quinta-feira um dia um pouco mais avançado. Então a nossa estratégia de Delta Red a gente vai
concentrá-la nas quintas-feiras, e as outras duas estratégias de trava de alta e de lançamento coberto nós vamos deixar para segunda-feira. E aí a gente vai criar mais operações básicas para a gente discutir na segunda-feira e mais operações lançadas para a gente discutir na quinta-feira. Quero ver arranjar uma hora para eu dormir, né? Com esse monte de coisa que a gente está fazendo. Gente, vamos lá. Vale C, nós já vimos as taxas. Agora nós vamos na OGX, OGXB. Vamos ver como é que estão essas taxas, para depois a gente mostrar um pouquinho das nossas estratégias, das estratégias que a gente vem acompanhando. Lembrando que hoje o programa começou um pouco mais tarde, porque mais uma vez eu me atrapalhei um pouquinho aqui na informática, mas acho que o pessoal já está acostumado, e a gente está montando uma equipe que vai me ajudar na informática para que eu não dê tanta mancada como venho dando desde que começou. Aliás, desde que eu comecei a fazer chat, que eu venho, o computador vem me judiando aí, e eu venho tendo que me esquivar desses erros todos. Gente, vamos lá. OGXB13, papel tá 15,65, então a 13 é extremamente dentro do dinheiro, 99% de vol, tá com 32% de volatilidade. Lembrando que a OGX está com 37% de vol, então uma opção extremamente dentro do dinheiro, que já não tem quase nenhum VE mais, pagando uma taxa de 0,62 e uma vol abaixo da vol do papel, acho que não justifica, não vamos nem acompanhar. De qualquer maneira, ela está com 0,87 de taxa ao mês, uma taxa praticamente igual à taxa da renda fixa. Se levarmos em conta os custos operacionais, uma taxa até pior do que a renda fixa. OGX B14, a B14 está 1,87, ela tem 1,65 de VI e 0,22 de VE, o strike dela é realmente R$14, a volatilidade implícita dela está muito alta, provavelmente ela fechou levemente distorcida, mas vamos acompanhar assim mesmo. Ela está com uma vol de 47%, a taxa que ela está pagando para o período 1,60, uma taxa ao mês de 2,24 e uma proteção de 11,95. Fantástica, muito boa essa operação. Não sei se de fato a gente consegue essa taxa de 1,24, mas ela é uma operação muito interessante. OGXB15, a B15 está 98 centavos, o strike é R$15, então ela é dentro do dinheiro mais ou menos 65 centavos. A volatilidade implícita que ela está pagando é uma volatilidade de 35,70, praticamente a volatilidade histórica, né, aquela calculada estatisticamente. Ela está pagando uma taxa de 2,25 no período, um VI de 65, um VE de 33 centavos, o que dá uma taxa de 3,16 ao mês e uma proteção de 6,26. Muito interessante, né? Uma estratégia conservadora que pode ser indicada aí para as pessoas que querem uma taxa diferenciada. E olha que o papel OGX está tomando um status muito mais legal, porque agora de fato a prospecção está começando, daqui a pouquinho já vão começar a tirar o petróleo, o navio já chegou aí no Brasil, que veio lá da Hyundai, lá da Coreia, e o porto também está quase pronto. Então todas as engrenagens aí que o Ike pensou nos últimos anos para fazer essas empresas todas funcionarem estão quase prontas, quase já definidas, né, quase prontas para operar, o que faz com que o projeto dele, que no começo era só um projeto no papel e meia dúzia de certificados, meia dúzia de licenças de prospecção, se torne de fato um negócio para valer. O Tobias está perguntando se não faz sentido uma compra de volatilidade na OGX. Tobias, pode até fazer, né? Porque provavelmente ou ela vai continuar subindo ou vai afundar, quer dizer, de fato a volatilidade dela tem muito a subir. Mas lembre que existem duas maneiras da gente avaliar a volatilidade. A primeira é simplesmente calcular a variação do papel e aí tirar lá uma volatilidade e tentar estimar se essa volatilidade pode subir ou cair. Mas a segunda
Nós temos que nos lembrar que empresas small caps, empresas pequenas que foram lançadas há pouco tempo, que tem muito mais para nos dar no futuro do que no presente, que ainda não tem uma geração de caixa interessante, são empresas especulativas, por isso que a sua volatilidade é mais alta. Empresas consolidadas que já operam, que já tem receita, que já tem um PL mais baixo, são naturalmente empresas com volatilidades menores, como é o caso de uma Elétrica ou de uma Sabesp, que tem uma geração de caixa interessante, e até a própria Petro e Vale. Lembrando que esse processo é um processo que está acontecendo na OGX. A OGX está num processo de consolidação, então é natural que a sua volatilidade decresça. Não estou dizendo que a volatilidade de OGX nunca mais vai voltar a 50% a 60% ao ano, certamente vai, mas não é tão simples assim. Uma outra pergunta, o Abílio está dizendo se vale a pena rolar a OGX B14 por C14 neste momento. Ele provavelmente é comprado no papel, está vendido nessas opções. Vamos dar uma avaliada para você, ao mesmo tempo que a gente vai ver as volatilidades. Então, vamos aqui para a tela de OGX. A OGX B14, essa que você está falando, ela está R$ 1,87. E a OGX C14, espera aí que eu vou ter que abrir outra planilha, tomara que isso não nos dê problema. Enquanto isso eu vou pôr o meu rosto aqui, porque essa planilha que a gente está rodando é a planilha dos planos e ela não tem todos os vencimentos de opções. Rezem aí para não ter problema. Acho que nós não vamos ter problema não. Legal, a planilha abriu, então vamos aqui em OGXC, vamos mudar aqui, vamos aumentar o zoom. Olha lá, a C14, que também é de R$14, está R$ 2,14. Olha, sinceramente, a pergunta é do... Espera aí que eu vou ver de quem que é a pergunta. Sinceramente, Abílio, o que você acha de repente trocar a C14 por a B14 que você está vendido por uma C15? Ou por um pedaço de C14 e um pedaço de C15. Por quê? Porque por praticamente o mesmo preço, a B14 está custando R$ 1,87, enquanto a B15, a C15, está R$ 1,42. Então, com 40 centavos, você faz uma rolagem de R$1 para cima, o que é interessante. Você acaba ganhando 60 centavos de VE, desde que o papel permaneça acima de R$15. Então, você pode fazer o quê? Ou você faz uma rolagem parcialmente na C14 e parcialmente na C15, tentando ser um pouco mais conservador. E ao invés de ter 60 centavos de benefício, você teria uns 40, 45 centavos de benefício nessa rolagem. E se você fizer tudo na C15, aí você tem 60 centavos de benefício. E se você fizer tudo na C14, aí a C14 ela tem apenas 49 centavos de VE, enquanto a B14 tem um VE de tem um VE de 22 centavos. Então você vai fazer uma rolagem e você vai trocar 22 centavos, que é o que ainda tem de VE na B14, por C14 tem um VE de 49 centavos. Então, de 22 centavos para 49 centavos, você tem apenas 27 centavos. Então, não é uma rolagem com benefício tão grande. É uma rolagem que você colocaria nem 2% de taxa no bolso. Enquanto uma rolagem para C15 ou uma rolagem para C14,5, que você faz metade na 14 e metade na 15, você teria entre 45 e 60 centavos de benefício mais ou menos, o que é bem mais interessante, tá certo? Então, essa é a sugestão que eu faria para você. Vamos ver aí como é que estão as taxas da OGXC.
A C13 está pagando uma taxa no período de 2,77, ela está com uma vol bem alta, 45%, provavelmente alguma distorção aí de fechamento, mas uma taxa boa. Se você conseguir uma taxa dessa, vale a pena. Ela está pagando 1,52 ao mês, né? 1,52 ao mês com a proteção de 19%, muito interessante. A opção de R$14 está com uma vol de 40% ao ano, uma vol um pouco mais baixa, mas mesmo assim pagando, vou tirar meu rosto aqui para vocês enxergarem melhor a planilha, R$14 de strike, volatilidade de 40,84, uma taxa de 3,63%, um VI de 1,65%, um VE de 0,49%, uma taxa ao mês de 2% e 13,67% de proteção. Muito legal essa taxa aqui. Depois a gente tem uma outra taxa que está pagando 39% de volatilidade. Olha que interessante, como eu já expliquei algumas vezes, como as opções mais longas são mais sensíveis à mudança da vol, né? A vol da OGX deu uma subida porque ela teve pregões de alta significativos. Quando sobe muito, sobe para valer de fato, a volatilidade não cai, às vezes até ela sobe, como é o caso. E aí a gente tem taxas interessantes. As melhores taxas aí que a gente viu por enquanto, então, são da OGX, C. O Ping está perguntando se o strike ímpar pode ou não ser exercido antes do término. Você tem que ver se ela é europeia ou se ela é americana. Isso é que é importante. Nós já vamos ver onde é que a gente acha essa informação. De qualquer maneira, vamos na C15. A C15 está 1,42, ela é de R$15, ela está 60 e poucos centavos dentro do dinheiro, a volatilidade de 39% ao ano, uma taxa no período de 5,41, o que dá uma taxa ao mês de praticamente 3%, contra uma proteção de 9%. Muito interessante essa operação. Acho que talvez a melhor taxa do mercado aí, pelo menos nessa segunda-feira, entre todas as opções líquidas brasileiras. A OGXC 16 está 80 centavos, ela tem 16 reais de strike, ela tem 80 centavos de VE, um VE que dá uma proteção de 5,11 e uma taxa ao mês de 4,21. Sinceramente, para uma pessoa um pouco mais agressiva, um pouco menos conservadora, aí, um pouco mais moderada, uma estratégia muito legal. Para você, pro Ping, né, e para todo mundo que estiver acompanhando, ver qual é o tipo de opção, se ela é europeia ou se ela é americana, nós vamos ver o site da CBLC ou a nossa planilha na parte de data disso, se ela é americana ou europeia. O interessante, tô meio deitado aqui, né? O interessante é que europeia, né, como hoje é um dia mais introdutório, opções europeias, elas têm uma letra E na frente do nome, né? Depois do nome, o tipo tem o E, e ela pode ser exercida apenas no vencimento. Então as opções europeias só podem ser exercidas no vencimento. Já as americanas, que não tem letra nenhuma, porque são a grande maioria das opções negociadas no Brasil, elas podem ser exercidas a qualquer momento até o vencimento. Lembrando que não existe vantagem de se exercer uma opção americana líquida. Então a diferença a diferença praticamente não existe. O Tobias está lembrando que as opções de venda no Brasil são sempre europeias. Não tem um sempre, viu, Tobias? Elas têm sido mais europeias, mas elas podem ser americanas também, como as opções de compra são bem mais americanas do que europeias, mas temos várias opções europeias. Então vamos aqui em data. Olha lá que interessante. Eu vou dar um zoom aqui. A gente copia isso direto do site da Bolsa, tá? Da CBLC. Então você pode ir lá no site da Bolsa ou aqui. E aí a gente tem aqui série, preço de exercício. E a coluna C, que não tem nada escrito, ela é a coluna do tipo. Então as europeias têm um E aqui na frente. Olha como a gente tem poucas opções europeias. BVMF só tem uma na série do vencimento B.
OGX são todas americanas, olha, não tem nenhuma europeia, então todas podem ser exercidas a qualquer momento. Petro tem algumas europeias, mas poucas. Normalmente as ímpares são europeias, no caso da Petrobras, né, algumas ímpares, porque tem várias ímpares americanas, por exemplo a B23, e a Vale tem, vamos ver, também algumas opções europeias, mas não são muitas. Então, opções de compra na sua grande maioria são americanas. Mesmo que elas não sejam americanas, considere as americanas, porque, principalmente para quem está vendendo, porque se você está precificando como americana, o que vier acima disso é lucro, não tem problema nenhum. Gente, muito bem, já vimos as principais taxas, as principais operações para opções, principalmente nesse nível um pouco mais básico, que é o nosso objetivo de hoje. E agora nós vamos dar uma olhada como estão as operações que a gente tem montado, principalmente as duas operações mais básicas, que é o lançamento coberto com trava de baixa e a trava de alta na OGX, que hoje não temos nada montado de trava de alta na OGX, então nós só vamos ver a operação de lançamento coberto, lembrando que a gente só vai voltar para a trava de alta na OGX quando a gente tiver uma situação em que o mercado deu uma caída e chegou aí no nível de resistência, deu uma corrigida, porque é um pouco perigoso, lembrando que a gente não está com um resultado tão bom assim para poder ficar correndo risco, e é fundamental começar bem. Os resultados iniciais dos primeiros meses, eles vão direcionar todo o seu histórico, o histórico do seu resultado para o resto da sua vida. Por quê? Porque são os primeiros meses. Em finanças a gente é muito dependente das situações iniciais, dos resultados iniciais, isso é muito comum. Então vamos lá, estamos vendo aqui a nossa planilha de planos, né, as planilhas em que a gente acompanha as estratégias, e vamos ver aqui Petro B, lançamento coberto, que é a estratégia que a gente está acompanhando mais de perto. Lembrando que a gente está na seguinte situação: o preço de custo do papel para a gente é R$ 21,46, a gente colocou 31 centavos no bolso para fazer a trava de baixa, e essa trava de baixa agora está valendo quanto? Está valendo 2,54 menos 1,75, então está valendo mais ou menos 75 centavos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Nós vamos fazer a conta aqui, ó. Vamos pegar 2,54 e tirar 1,75. Essa hora do dia a gente não é mais tão bom em fazer conta de cabeça, e vamos colocar isso de uma maneira mais fácil de visualizar. Exatamente 79 centavos é o que está valendo a nossa trava de alta. A gente recebeu 31 centavos para fazer, então, desculpa, a nossa trava de baixa. Então, na trava de baixa, a gente está perdendo 76 menos 31, a gente está perdendo 45 centavos. Porém, no papel a gente está ganhando bastante. Por quê? O preço médio de compra dele é R$ 21,46 e o papel agora está R$ 25,17. Então a gente está ganhando R$3, quase R$4 aí na compra do papel. E o resultado líquido da operação, desde que a gente montou, tirando custos operacionais que a gente não levou em conta ainda, R$ 3.230 de lucro. A gente consegue avaliar essa estratégia de duas maneiras. A primeira maneira, eu vou deixar meu rosto menorzinho aqui, senão fica desfocando. A primeira maneira de ver uma operação em que você compra o papel e faz uma trava de baixa é olhando a operação como um todo. Quanto é que a operação toda está me dando? Esse resultado está legal, tá bom. Por quê? Porque a gente está ganhando 3.230 num papel que a gente começou a comprar por 21 mais ou menos, um pouco abaixo disso. Então a gente está ganhando quase 15% de ganho na estratégia. Enquanto
Se a gente tivesse feito uma estratégia de lançamento coberto normal, a gente vai ver como é que ela estaria. Só para vocês terem uma ideia. Agora, a segunda maneira de olhar é: eu tenho o papel, estou carregando, não ligo para o resultado do papel, o ideal é que ele suba o máximo possível e quero ganhar, além de ganhar no papel, quero ganhar na operação de trava de baixa. Nesse quesito, nesse caso, infelizmente, a gente está perdendo dinheiro, mas muito menos dinheiro do que a gente estaria perdendo se a gente tivesse feito só o lançamento coberto. Dá uma olhada aqui, olha como a simples compra de uma opção fora do dinheiro por 34 centavos faz tanta diferença. Olha, eu vou deletar simplesmente essa estratégia e vamos ver como é que anda o resultado. De 3.000, então de 3.230 de lucro que está aqui em cima, olha para quanto vai diminuir. Vai diminuir para R$ 1.800. Então, praticamente metade do lucro teria ido embora se a gente não tivesse feito a compra do pozinho junto com o lançamento coberto, sem considerar que a gente pagou para fazer rolagem tanto no mês de dezembro quanto no mês de novembro, e isso significa que o nosso resultado estaria muito pior, pior ainda do que R$ 1.800. A gente teria que ter pago para fazer rolagem, pago muito mais para fazer rolagem tanto em dezembro quanto em novembro. Então eu acho que tá muito interessante mostrar como funciona essa estratégia. Para quem está começando hoje, veio a estratégia, a operação, porque a gente falou que daqui para frente seria um foco um pouco mais introdutório. O que a gente está fazendo nada mais é do que comprar o papel, vender uma opção que a gente chama de lançamento coberto, a primeira opção fora do dinheiro, levemente fora do dinheiro, então pode ser no dinheiro ou levemente fora, e a gente pega a opção seguinte e compra na mesma quantidade. Para quê? Para, ao invés de simplesmente estar travado, colocar uma rolha na alta do papel, a gente tem a compra do papel e uma trava de baixa. Então, ao invés de o prejuízo da recompra da opção ser ilimitado enquanto o papel subir, a gente tem que pagar para fazer a rolagem. Nesse caso não, a gente só paga a diferença da trava de baixa, o que deixa muito mais flexível a nossa estratégia, e o custo para isso não é tão mais alto assim. Gente, a gente resolveu diminuir um pouquinho o tempo dos nossos programas para que ele fique um pouco mais dinâmico, um pouco menos cansativo. A gente agora vai ter um programa de quarta-feira para complementar isso, então já são 7h30, mesmo que eu tenha começado um pouco atrasado, a gente já vai terminar o programa hoje, mas não se preocupem, quarta-feira temos programa, quinta-feira temos programa, segunda-feira que vem estaremos aí, o e-mail sempre aberto para responder a pergunta de quem quiser fazer pergunta, que é lroxa@banifinvest.com.br, e além disso podem contar com a gente no fórum, desculpa, podem ligar lá no atendimento Banif, fazer uma pergunta por lá, que eles trazem as perguntas para a gente. A turma do atendimento está cada dia mais preparada, é uma turma antiga que vem sendo treinada há alguns anos, e agora a gente está fazendo uma reciclagem e curso para as pessoas novas a cada pelo menos 2 semanas. Então eu tenho consciência, ou pelo menos confiança, de que em pouco tempo a gente vai ter uma das equipes mais preparadas para atendimento de home broker do mercado financeiro todo. Gente, muito obrigado por participar do nosso programa, por escutar a gente falando aqui, por ter que aguentar de vez em quando problemas técnicos. Esse é o ano que a gente vai resolver esses problemas técnicos todos e nos aguentar mais uma vez aí. Um abraço para todo mundo, tenham uma grande semana, né? As semanas começam meio cansativas, depois vão melhorando. Então, quinta-feira a gente vai estar com mais gás ainda. O Pini está dizendo que gosta do nosso trabalho. Muito obrigado, Ping. É muito legal, por isso que a gente trabalha, não é por causa do dinheiro, pode ter certeza disso, ou pelo menos não só por causa do dinheiro. Ele está dizendo que não está podendo acompanhar, mas ele está ligado lá nos nossos vídeos. Muito obrigado, Ping, muito obrigado a turma toda, e até
quarta-feira, quando a gente vai ter o nosso primeiro bate-papo sobre outras estratégias quantitativas, long and shorts, pares e tudo isso. E quinta-feira voltamos com opções, aí já falando no nível um pouco mais aprofundado. Um abraço para todo mundo mais uma vez.